Tudo bem? Eu sou o professor Marco Aurélio. Irei falar nessa aula sobre acidez e basicidade. Para facilitar a compreensão de todos, eu dividi essa aula em quatro tópicos, sendo os três primeiros sobre as teorias ácido-base que foram criadas ao longo do tempo, e por fim irei passar uma atividade prática para que vocês possam conectar os assuntos que serão abordados nessa aula com o mundo real. Para isso, eu preciso falar primeiro sobre Arrhenius, que foi o primeiro a criar uma teoria ácido-base, onde ele definiu que ácido era qualquer substância que, em solução aquosa, liberava íons H+, e base liberava íons OH-. Posso citar como exemplos dessa teoria o HCl e o NaOH, que são respectivamente um ácido e uma base. Apesar dessa teoria ter sido a primeira a ser criada e difundida pelo mundo, ela possui alguns problemas, como que apenas substâncias que eram solúveis em água poderiam ser classificadas como ácido ou base, impedindo que substâncias que não eram solúveis em água fossem classificadas dessa forma. E além disso, certas substâncias, ao reagirem com a água, não liberavam nem íons H+, nem OH-, como é o caso da amônia, impedindo que essa pudesse ser classificada como ácido ou base. E apesar desses problemas da teoria de Arrhenius, ele foi muito importante para a criação da escala de pH, que permitia classificar as soluções em ácidas quando o pH é menor do que 7, neutras quando o pH é igual a 7, ou básicas quando maior que 7. E essa classificação, ela permite, por exemplo, a criação de medicamentos, entender o funcionamento de algum órgão através do seu pH. Visando contornar esses problemas da teoria de Arrhenius, Broch e Lowry criaram uma teoria onde eles definiram que ácido era qualquer substância doadora de prótons e base qualquer substância aceptora de prótons. E além disso, eles definiram outros termos como par conjugado e ácido conjugado e base conjugada. E o que que isso quer dizer? Temos aqui como exemplo que quando o ácido acético transfere um próton para a água, ele se cria um par conjugado, que é o acetato, que é a base conjugada nesse caso. E a água, ao receber um próton do ácido acético, ela cria um outro par conjugado, que é o íon hidrônio, que no caso é o ácido conjugado. Apesar de Brost e Lowry terem evoluído, né, a teoria de Arrhenius, essa teoria deles possuía um único problema, que era que apenas compostos que transferiam prótons poderiam ser classificados dentro dos critérios que eles criaram. E a partir dessa teoria de Brost e Lowry, foi possível classificar os ácidos e bases como fortes ou fracos, através do que a gente chama de constante de dissociação, que pode ser Ka ou Kb, dependendo se for um ácido ou uma base. E além disso, pode ser usado também o critério do logaritmo negativo dessas constantes de dissociação, que é o pKa ou pKb. Temos aqui como exemplo uma classificação de ácido e uma relação entre pKa e Ka, que pode ser descrita como pKa é igual a menos log de Ka. Ou seja, quanto menor o valor de pKa, maior o valor de Ka, e consequentemente, mais forte é um ácido. Essa classificação permite utilizar ácidos e bases para a criação de diversas coisas, como fármacos, entre outras coisas. E, visando evoluir ainda mais essas teorias ácido-base, Lewis criou a sua própria teoria, onde ele definiu que ácido era qualquer substância aceptora de par de elétrons e base doadora de par de elétrons. Tendo como, por exemplo, a reação entre a amônia e o BF3, vemos que o NH3, ao doar um par de elétrons para o orbital livre do boro, ele cria uma ligação nova, sendo classificada a amônia como base e o BF3 como ácido nesse critério de Lewis. Essa teoria, ela é mais completa e aceita até hoje, permitindo que todas as substâncias possam ser classificadas como ácido ou base, através do que Lewis postulou. E, por fim, quero passar uma atividade prática, onde vocês vão usar o extrato de repolho roxo como indicador natural de pH e avaliar, né, qual é a ligação desse conteúdo com essa atividade prática. Aqui estão as referências bibliográficas que eu usei e muito obrigado por terem ouvido.